todos que se inscreveram, associados e não associados da ASP. Sejam muito bem-vindos ao primeiro evento da Comissão de Diversidade e Equidade da Associação. Eu sou Soraya Embaçaí de Mello, primeira vice-presidente da ASP e sócia de Davi do Nascimento Advogados Associados. E comigo está meu colega, o Eduardo Silveira, membro da Comissão de Diversidade e Equidade da ASP e advogado de Newton Silveira e Wilson Silveira e Associados Advogados. O nosso tema de hoje vai versar sobre programas de diversidade e inclusão. Por que e como implementá-los com sucesso? Os programas de diversidade e inclusão propõem uma mudança na cultura das organizações, que, como qualquer outra, não é simples de ser feita. Nessa primeira conversa do webinar da Comissão de Diversidade e Equidade da ASP, serão apresentadas as razões pelas quais sua organização deve ter um programa como esse, e as premissas para o seu sucesso, bem como algumas dicas de como implementá-lo. E nós convidamos, e ela aceitou, uma expert no assunto. A nossa convidada é a Laura Davis Matar, gerente de cidadania corporativa, diversidade, equidade e inclusão do escritório Matos Filho. A Laura é formada em Direito pela PUC São Paulo, fez especialização em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da USP. Ela tem LLM pela Sussex University na Inglaterra e doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, durante o qual ela foi aluna ouvinte na Columbia University, nos Estados Unidos. Atuou no setor social por mais de 15 anos e, desde 2016, é a pessoa responsável pelas iniciativas de cidadania corporativa, diversidade, equidade e inclusão do renomado escritório Matos Filho. Querida Laura, muito obrigada pelo teu aceite, pela tua disponibilidade, estar aqui dividindo a tua farta experiência com esse tema. A palavra está com você, minha querida. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite. Sempre que eu escuto essa mini bio, falo, meu Deus, eu estou ficando velha, porque não é possível. É muito tempo já, desde formada e trajetórias e tudo mais. Mas, bom, então, para começar, né, eu acho que você trouxe esse ponto importante, Soraya, de que o tema de hoje é um tema bastante desafiador, né, para a gente implementar. Então, um pouco da expectativa aqui é que eu possa falar para vocês o porquê a gente deve ter nas nossas organizações um programa de diversidade e inclusão, e algumas dicas, né, de como que isso pode ser feito, e em especial, eu acho que para escritórios de advocacia. Então, eu parto da experiência aqui do Matos Filho, né, como a Soraya falou, já são 7 anos de escritório, então eu peguei o escritório com um programa muito incipiente, a gente tinha só o pilar de equidade de gênero, e ao longo desses anos, um programa, de alguma forma, se estruturou muito melhor e de fato, modéstia à parte, né, se tornou uma referência no setor. Então, para isso, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Vamos ver. Estão vendo? Sim, perfeitamente. E passou, Soraya, agora para as Passou. premissas? Tá. Passou. Então, eu vou começar essa minha fala dizendo quais são, em retrospectiva, as premissas para um programa bem-sucedido, né? Então, em algum momento, em 2019, eu fui convidada para falar sobre como, né? E aí, bem um passo a passo, como implementar um programa. E aí, com esse meu viés acadêmico, eu falei, bom, então tá, eu posso trazer o como, mas tem algo que antecede esse como, do porquê que esse programa é bem sucedido, né? E a primeira premissa é o engajamento da liderança da organização. Então, como que uma mudança acontece dentro de uma organização quando o foco é uma mudança na cultura dessa organização? Geralmente é top-down, né? Então você tem ali a gestão, a liderança das organizações
que precisam estar envolvidas. E quanto maior esse envolvimento do ponto de vista pessoal e como representante do negócio, melhor, né, o sucesso dessa empreitada. Então, do ponto de vista pessoal, eu sempre digo que é importante um compromisso realmente genuíno, né? Que a pessoa, que o gestor, que a liderança, né? Nesse caso aqui, a gente tem dois dos nossos sócios diretores, o José Eduardo já faleceu, mas eu mantenho a foto dele aqui em homenagem, né, justamente a esse compromisso que ele teve de começar esse processo de uma forma é, bastante contundente, né? E o Quiroga, que vocês devem conhecer, que é o nosso atual sócio-gestor e que também é bastante comprado com essa causa, né? Ambos numa perspectiva humanista. Então, eles participavam, né? E o Quiroga participa até hoje de uma forma muito ativa do programa. Ele é sponsor de pilares do programa. Ele tem essa coisa muito clara de que a política aqui dentro é uma política de tolerância zero, né, a qualquer tipo de desrespeito e de discriminação, e acaba exercendo esse boca a boca, né, da influência interna, principalmente entre os sócios, né? Então, hoje o Matos Filho tem quase 140 sócios, então é evidente que não está todo mundo convencido, né, de que essa mudança é importante e de que ela tem que acontecer. O engajamento como representante do negócio significa basicamente a adoção de políticas, né? Então, é importante que você sistematize como que isso vai funcionar, é, colocar a diversidade como um elemento importante da estratégia, porque isso significa que a diversidade e inclusão vai ter equipe, vai ter recursos, então, basicamente, recursos humanos e recursos financeiros, adoção de políticas, e uma discussão no alto nível da organização, né? E acaba, de alguma forma, como representante do negócio, influenciando o setor, né, que é o que a gente viu bastante entre os nossos escritórios pares, né, que são nossos concorrentes diretos, mas que, quando se trata de diversidade e inclusão, não faz tanto sentido a concorrência, né? A gente acaba se unindo para atuar de modo conjunto, e isso vale tanto para a temática racial, como a temática de gênero. Então, a gente tem uma aliança jurídica pela equidade racial e uma aliança jurídica pela equidade de gênero, que reúne aí os escritórios full service do país. A segunda premissa é promover a equidade, né? Então, para quem estiver nos assistindo e que for né, advogado ou do meio jurídico, da formação jurídica, esse conceito está bastante claro, eu imagino. Mas aqui eu trago uma foto para aqueles, uma ilustração para aqueles que não são do meio jurídico, porque basicamente, se você promove a igualdade, né, se você não está atento às diferenças entre os grupos, você acaba reproduzindo a desigualdade. Então, aqui nós temos na figura da esquerda 3 pessoas com alturas diferentes, e se você fala, eu vou tratá-los de modo igual, eu vou dar 3 banquinhos iguais, né? Então, as 3 pessoas com alturas diferentes recebem o mesmo banquinho e elas, né, só o mais alto que vai conseguir assistir o jogo do outro lado do muro. Agora, se você dá para o mais baixinho 2 banquinhos, se você dá para o que tem uma altura mediana 1 banquinho e para o que é mais alto nenhum, portanto, se você trata os diferentes na medida das suas desigualdades, né, das suas diferenças e também das suas necessidades, você acaba produzindo a igualdade, né? Então, aqui vocês veem os 3 conseguindo assistir ao jogo. Por que que isso é importante, né? Porque a equidade, ela vai conseguir atender às necessidades específicas de grupos minorizados, na medida
das suas necessidades mesmo. Então, você tem, por exemplo, ações afirmativas, né? Aqui no escritório, a gente tem um programa que eu vou comentar um pouco com vocês um pouco mais para frente, que é um programa de ação afirmativa para a população negra. E por quê? Porque a gente sabe que o racismo nesse país é estrutural, né, que a discriminação em relação à população negra é grande e que eles têm muito menos acesso às oportunidades, inclusive às oportunidades de emprego. Então, hoje, eu não sei se vocês sabem, mas as faculdades de direito têm uma maioria negra, né? E os escritórios de advocacia, os órgãos públicos, uma minoria negra, né? Então, ter uma ação afirmativa é promover a equidade, né? Entendendo, claro, que uma ação afirmativa ela é uma medida temporária, né? Então, ela tem que ter um tempo pré-determinado para acelerar o alcance da igualdade. Então, a gente teve agora, em 2023, uma avaliação do programa de cotas nas universidades públicas e a renovação desse programa. E é basicamente isso que deve acontecer mesmo, né? Você avalia os resultados dessa política de equidade para ver se é necessário mais tempo ou se já foi suficiente para alcançar a igualdade. A terceira premissa é esse prestígio ao lugar de fala e o trabalho com pessoas aliadas. E por que isso, né? Porque, basicamente, a gente não quer, dentro das nossas organizações, um ambiente de militância, né? Então, vamos pensar, eu como mulher, colocar ali o dedo na cara dos homens, dizendo: olha, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, é, um ambiente de disputa. Ao contrário, né? A chance do seu programa de diversidade e inclusão, desculpem, eu estou um pouco rouca, ser mais bem-sucedido é quando você tem o conjunto das pessoas trabalhando em prol da diversidade e inclusão. Por quê? Vamos lembrar que racismo, LGBTfobia, machismo, capacitismo são problemas que têm que ser combatidos por toda a sociedade, né? Então, o racismo não é um problema só da população negra, o machismo não é um problema só das mulheres e etc. Então, quando você consegue reunir o conjunto dos seus profissionais em prol da diversidade e inclusão, as chances de sucesso é muito maior. Lugar de fala, aqui está entre aspas, porque é um conceito com bastante disputa sobre ele, mas eu não acho um termo melhor para dizer que você precisa prestigiar as pessoas que vivem a discriminação, né? Que são aquelas que sofrem o desrespeito aos direitos. Então, são pessoas que precisam falar por si sós, né? São os protagonistas da luta e do movimento em prol, enfim, do combate ao racismo, do combate ao machismo, etc. Então, eu gosto de dizer que as pessoas, ao experimentarem a discriminação, né, elas têm informações que eu, Laura, que sou uma mulher branca, não tenho. Então, eu não posso falar sobre o racismo com a mesma propriedade que uma mulher negra ou um homem negro. Então, experimentar na pele é porque a vivência, a experiência nos informa. E aí, isso, obviamente, né, quando se tratam de grupos minorizados, significa que você está reforçando o direito dessas pessoas de participar da tomada de decisão, né, das políticas que afetam elas mesmas. Então, é o que a gente chama de direito à participação, que é um direito, né, que está previsto em convenções da ONU e que é bastante caro ao movimento de direitos humanos, porque justamente você dá voz para aqueles que são afetados pelas políticas. Isso de um modo geral, na sociedade, quando a gente fala em políticas públicas, mas isso também quando a gente está falando de uma organização. E o lugar de fala, ele vai contra
essa universalidade de um discurso dos grupos privilegiados que quase que silencia os demais, né? Então, traz novas perspectivas. Tem um livrinho da Djamila que chama Lugar de Fala, que eu super recomendo a leitura. Agora, quem é a pessoa aliada, né? Então, a pessoa aliada é aquela que, de fato, impulsiona a transformação, né? Ela promove a cultura da inclusão por meio de esforços positivos contínuos e conscientes, que acabam beneficiando tanto o ambiente de trabalho, mas principalmente as pessoas desses grupos minorizados. Então, para você poder ser uma pessoa aliada, e a gente pode conversar mais sobre isso no final, você precisa primeiro reconhecer o seu privilégio, né? Então, eu, Laura, sou uma mulher branca, cisgênero, heterossexual, sem deficiência. O meu lugar de fala é o da mulher. Né? E por que que eu digo isso? Eu tenho uma série de privilégios, mas eu, ainda que seja tudo isso que eu disse, né, que é uma mulher privilegiada, eu tenho medo de andar na rua à noite. Como provavelmente, né, muitas das mulheres, se não todas, têm medo de andar numa rua escura. Né? Por quê? Porque isso é um senso comum entre nós mulheres, né, que temos medo de violência sexual. Então, esse reconhecimento do meu privilégio não significa que eu não tenha em algum lugar esse lugar de fala, né? Então, a pessoa aliada, ela faz a voz das pessoas de grupos minorizados chegarem a lugares que normalmente a voz delas não chega. Então, é um pouco o que eu falo do engajamento da liderança, naquela primeira premissa, que é quando você tem a liderança ali fazendo boca a boca da importância da diversidade e inclusão, isso chega de uma forma muito diferente do que se for o grupo minorizado, né? Então, quando uma mulher está num conselho de administração e fala é importante a gente trabalhar a pauta dos direitos das mulheres, da equidade de gênero, e só tem homens ouvindo, é muito mais difícil, porque ela está falando em causa própria, né? Agora, se ela fala para o colega homem e ele leva o tema da equidade de gênero como uma pessoa aliada, isso é muito mais fácil de ser ouvido e de você convencer aquele grupo de uma maioria masculina, que é um homem falando em prol de uma pauta que não lhes diz respeito. Então, o papel da pessoa aliada é ser esse agente de transformação e fazer com que essa demanda chegue de uma forma diferente, né? Usando o seu poder pessoal e dando o exemplo, porque a pessoa aliada, ela é aliada 24/7. Né? Então, a gente brinca que você tem que, para você ser uma pessoa aliada, você tem que ser aliada, inclusive no grupo da sua família, né? Onde você pode ouvir as maiores barbaridades. Ali você também tem que se posicionar, né? E aí aqui eu trago um pouco isso que eu falei, de que quando você, desse lado esquerdo, né, da tela, você tem os grupos minorizados, de uma forma geral, né, mulheres LGBTs, negros, ou talvez não brancos, pessoas com deficiência e pessoas de religiões minoritárias. Então, os aliados desses grupos são o seu oposto, o homem, as pessoas héteros e cisgêneros, brancos, pessoas sem deficiências, né, e principalmente os católicos e, em alguma medida, cada vez mais os evangélicos. Mas aqui eu trago do lado direito alguns exemplos. Então, assim, quando você tem um homem que é branco, que é cisgênero, que é heterossexual, mas tem uma deficiência, ele é o aliado dessas mulheres, né? Então você tem pessoas que são diversas por alguma razão, mas que podem ser aliados em algumas pautas, né? Que foi o que eu disse, eu, Laura, sendo mulher, estou nesse grupo que é minorizado, mas eu sou aliada em todas as outras pautas. Então, você tem aí um grande mix,
né, de todo mundo pode ser aliado e quase que todo mundo, né, para não dizer todos, podem também ter o seu lugar de fala. Se houver dúvidas, a gente pode conversar ao final. A quarta premissa é a atenção às interseccionalidades, né? E aí, para quem não conhece, esse é um conceito que foi criado pela professora Kimberly Crenshaw em 2002. Tem um artigo, está disponível na internet. Tem também um TED Talk dela, maravilhoso, em que ela descreve esse conceito com bastante didática, mas basicamente interseccionalidade é a sobreposição de discriminações, né? Então, são esses sistemas de subordinação que vão se sobrepondo, né, se associando e que geram uma dupla ou uma tripla discriminação. Então, o melhor exemplo, e é o caso da professora Kimberly, são as mulheres negras, né? Elas sofrem uma discriminação por serem mulheres e elas também sofrem uma discriminação por serem negras. E isso faz com que a experiência delas, de mulheres negras, ou poderia ser de mulheres lésbicas, ou poderia ser de mulheres com deficiência, seja muito pior, né, do que a experiência da mulher branca, da mulher hétero, da mulher sem deficiência. Então, é você olhar para isso levando em consideração as especificidades de cada sujeito. E aí eu gosto de dizer que a gente tem, hoje, essa aliança jurídica pela equidade de gênero, né? E eu, como secretária executiva desse grupo, a gente tem a reunião das sócias desses grandes escritórios. E é curioso como é um grupo muito homogêneo, né? Elas são, na sua maioria, mulheres brancas, cis, hétero, eh, casadas, com filhos, eh, e isso mostra para a gente como as mulheres que conseguem chegar, né, na liderança dos grandes escritórios são as mulheres, é só um tipo de mulher, né? Não são todas as mulheres que hoje conseguem chegar. Então, esse grupo se reúne justamente para permitir que outras mulheres cheguem à liderança, né? E aí a gente está desenvolvendo um monte de ação com essa finalidade. Mas, nesse sentido, quando eu cheguei aqui no Matos Filho, alguns anos atrás, eu lembro de sócias que falavam assim para mim: olha, Laura, não se preocupe, porque a temática de gênero está resolvida. Hoje, a base do escritório são mulheres, né? E aos poucos, mesmo que a gente não faça nada, as mulheres vão chegando na liderança. Mas aí, quando você olha para o topo dessa pirâmide e para as mulheres que estão lá, é só esse tipo de mulher. Então, se você não está atento às interseccionalidades, você perde essa dimensão, né? O mesmo vale para as mulheres lésbicas. Então, o nosso escritório, por exemplo, tem alguns sócios gays e não tem nenhuma mulher lésbica, né? Ou se tem, a gente não sabe. Então, a dimensão dessas discriminações sobrepostas é que elas mudam muito a vivência dessas pessoas nas nossas organizações. E é importante a gente estar atento a todas elas. E, por fim, a quinta premissa é que a gente precisa avaliar a estratégia, né? Então, programas de diversidade e inclusão não são todos iguais. Eu lembro de uma palestra que eu dei e que uma pessoa me pergunta assim: bom, Laura, mas você está falando da importância da ação afirmativa, e a gente fez aqui na minha organização uma ação afirmativa para negros, e assim, não tinha ninguém. Se inscreveram, sei lá, 2, 3, 4 pessoas, e a gente tinha X vagas. E aí eu falei: bom, mas onde que você está? Ah, eu estou aqui em Porto Alegre. Bom, mas você tem que olhar para a realidade de Porto Alegre, né? Talvez em Porto Alegre não tenham tantas pessoas negras quanto a gente tem em São Paulo,
né? E aí você precisa adequar em Porto Alegre quem é o grupo minorizado, né? Quem é, naquele contexto, o grupo que tem dificuldade de acesso. Então, para isso, a gente precisa estar o tempo inteiro avaliando as estratégias, né? E aí a minha sugestão é, como não tem uma receita de bolo, como a gente não tem um passo a passo que vai ser igual em todas as organizações e que vai gerar o mesmo resultado, você precisa de métricas e indicadores. Então, a gente sempre, antes de começar o programa, precisa mapear, né, do ponto de vista demográfico, quem são as pessoas que trabalham nas organizações, na nossa, né? Você vai entender ali, a partir desse senso da diversidade, quem compõe minha liderança, onde estão as pessoas negras, é, quem que eu estou conseguindo promover, quem está pedindo demissão, né? Os desligamentos involuntários são quem são a maioria dos desligamentos voluntários ou involuntários, né? Então você precisa ir acompanhando isso para poder entender se a sua estratégia está dando certo ou não, né? Qual que é a grande questão hoje? A LGPD, né? Porque a maior parte desses dados de diversidade são dados sensíveis para a LGPD, né? E os dados por si só muitas vezes não são suficientes. Então, aqui no Matos Filho, por exemplo, quando eu olhava, antes de criar o programa de gênero, eu olhava para os dados objetivamente de mulheres e homens, não tinha muita desigualdade. Aí a gente foi fazer uma pesquisa de clima, né? Então, a avaliação quali desse ambiente de trabalho também é importante, né? Além de conversas um a um, com gestores, com os próprios talentos diversos e etc. Mas por que a gente precisa de um programa de diversidade, equidade e inclusão, né? Qual que é a relevância de ter esse programa? Entendendo que você vai estar atento a todas essas premissas, o próximo passo é falar assim, bom, mas por que que eu vou fazer isso, né? Porque dá trabalho, né, gente? Assim, como eu disse, assim, você vai precisar desse engajamento da liderança para ter um time dedicado, porque não é uma tarefa simples, é uma jornada. Né, vai levar bastante tempo. É uma mudança cultural, é uma mudança de direitos humanos que não vai acontecer da noite para o dia, ou do dia para a noite. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que ter um programa de diversidade e inclusão é uma questão de justiça social, né? Tem a ver com direitos humanos, tem a ver com a importância de você oferecer oportunidades iguais para todo mundo. Você pode também dizer que isso é importante porque os seus clientes estão pedindo, né? E aí, se os seus clientes estão pedindo, isso é muito bom para o seu negócio. Mas, de um modo geral, e aí, em especial, em organizações prestadoras de serviço, né, como é o caso dos escritórios de advocacia, o principal objetivo do programa de diversidade, equidade e inclusão é reforçar o compromisso de ter os melhores talentos, né? Então, os talentos eles estão distribuídos na sociedade de modo bastante aleatório. Então, se você resolve contratar só homens, você está perdendo um monte de talentos mulheres. Se você resolve contratar só pessoas brancas, você está perdendo um monte de talentos não brancos, e assim por diante. Então, quando você tem um programa de diversidade e inclusão num prestador de serviço jurídico, você está se propondo a atrair, desenvolver, reter e ascender os talentos diversos, né? E por isso você vai estar promovendo um melhor ambiente de trabalho e valorizando a pluralidade de perfis profissionais. Eu gosto de dizer que hoje os programas de diversidade, equidade e inclusão chegaram para ficar. Né? Não tem mais muito como você não estar atento a essa pauta. Você tem uma demanda social, né? Você tem uma demanda dos clientes, você tem resultados bastante
claros, né, positivos para o negócio do ponto de vista da colaboração entre profissionais, aumento da produtividade, aumento da inovação. Então, assim, você tem uma série de razões para você fazer e desenvolver um programa de diversidade, equidade e inclusão. E aí, como que você vai escolher quais são os pilares que você vai trabalhar? Justamente olhando para o seu contexto, né? Então, talvez em Porto Alegre, com muitos descendentes de alemães, muitos descendentes europeus, uma baixa miscigenação, talvez não faça sentido trabalhar a equidade racial e inclusão da população negra, né? Talvez seja mais importante você entender ali a dimensão, sei lá, de refugiados ou não sei, né? Qual que é a questão que está ali no Paraguai, em Porto Alegre, mas talvez seja as fronteiras, e, enfim, você vai ter que olhar para esse contexto para poder definir quais são os pilares. Geralmente, né, são 4 os pilares que os programas trabalham. Então, equidade de gênero, direitos LGBTQIAPN+, equidade racial, direito das pessoas com deficiência. O Matos Filho escolheu trabalhar com liberdade religiosa a partir da provocação de uma aluna do Quiroga, né, que é professor em algumas universidades, e que falou: professor, eu queria muito trabalhar no Matos Filho, mas o processo seletivo do escritório desse ano cai justamente na data do meu feriado judaico. Então, a partir disso, a gente começou a entender que, bom, de fato, né, em razão da gente ser um prestador de serviço que tem uma demanda do cliente muito intensa, muitos dos profissionais que levam a religião, né, de uma forma um pouco mais séria, talvez até mais ortodoxa, não vêm trabalhar com a gente. E eu estou perdendo talentos, né? Não só da comunidade judaica, mas outros, os adventistas, que terminam também na sexta-feira mais cedo, que resguardam o sábado, e aí, eventualmente, né, também a gente descobriu depois, né, por esse pilar de liberdade religiosa, que você tem um racismo religioso, então os profissionais de religiões de matriz africana têm mais dificuldade de dizer no trabalho que eles são da Umbanda, do Candomblé. Então, a gente optou por trabalhar a liberdade religiosa, mas talvez esse não seja um tema para outras organizações, né? E como que a gente desenvolve esse trabalho? A gente tem uma série de iniciativas institucionais e de grupos de afinidade. Então, as iniciativas institucionais, eu diria que a principal delas são as políticas de RH, né? E aí entra essas políticas que são uma forma de ação afirmativa. Então, vou dizer aqui no Matos Filho que políticas que a gente tem. A gente tem esse programa de ação afirmativa para jovens negros, né? Então, é um programa que recruta jovens negros que estão na universidade, um pouco antes do programa de estágio do escritório. Eles ficam 2 anos aqui e eu vou explicar com mais detalhes. Mas a gente faz a seleção desses profissionais só entre negros, de modo que eu tenho os melhores entre os negros nesse programa. A gente tem uma política de parentalidade, porque como vocês vão ver adiante, o nosso pilar de equidade de gênero ele está dividido em 2 grupos de afinidade, né? E um desses grupos olha para a questão da parentalidade. O Matos Filho hoje é um escritório que tem uma média de idade de 28 anos, então pais e mães são uma minoria aqui dentro, e aí uma política de parentalidade que concede uma série de benefícios para pais e mães que são só para pais e mães, né? Então também é uma política
de ação afirmativa. E, por fim, uma política de liberdade religiosa, que é essa política que permite que os profissionais religiosos se ausentem do trabalho para cumprir compromissos relacionados às suas crenças e suas religiões. Depois a gente tem uma série de treinamentos obrigatórios, né? Os dois principais e que têm maior tradição aqui são o de combate a vieses inconscientes e o de combate ao assédio. Então, eles têm uma periodicidade, né? Mais recentemente, a gente passou a ter como treinamento obrigatório o do nosso Código de Ética e Integridade também, né? Que tem lá toda uma previsão relacionada aos grupos minorizados, ao respeito aos direitos humanos dessas pessoas, desses profissionais, e que vale para, enfim, para todos os nossos stakeholders. A gente tem treinamentos, e aí para grupos específicos, não para todo o escritório, de comunicação não violenta, de feedback, conversas difíceis, enfim, a parte de treinamentos é bastante robusta, né? Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então você precisa trazer esse conteúdo com bastante regularidade, porque é isso, precisa estar muito claro qual é o ambiente de trabalho em que essas pessoas estão inseridas, né? Quaisquer que sejam elas. A gente tem muitos eventos de sensibilização e letramento, em que a gente traz especialistas para falar, né? E aí a gente tem recortes, né? Que são bem nesses pilares que a gente fala. Então, a gente traz especialistas na temática racial, especialistas na temática de gênero e em todas as outras. E aí eu gosto de dar uma dica que é convidar os seus clientes que estão na liderança, né, das suas organizações para falar sobre a experiência de vida deles, né? Então, sei lá, você tem uma diretora jurídica com quem você se relaciona, você traz ela para falar como foi a sua carreira, quais foram as barreiras, como que essa profissional lidou com essas barreiras, porque parte da estratégia de diversidade, equidade e inclusão é você conseguir aliar essa pauta ao seu negócio, né? Então, você já faz um relacionamento ali com o cliente, prestigia o cliente ao chamar essa diretora jurídica para, por exemplo, né, compartilhar a sua trajetória. Isso vale para uma pessoa negra que esteja na liderança, seja, sei lá, um diretor jurídico, ou, enfim, não sei muito quais são os públicos com os quais vocês trabalham, mas um CEO LGBT e por aí vai, né? A gente produz muito conteúdo aqui dentro. Então, a gente tem uma série de infográficos, eles estão disponíveis no site do Matos Filho. A gente produz livretos, cartilhas, a gente produz artigos, né, tanto para compartilhar nas nossas mídias sociais, no nosso portal de notícias, que é o único, e também em jornais de grande circulação ou em mídia especializada, né? E isso é feito com os profissionais do escritório, né? Uma produção conjunta. E então, vou dar um exemplo, né? Na série de infográficos do Soma, que é o grupo que trabalha a equidade racial, a gente tem infográficos sobre tipos de racismo, sobre mulheres negras, sobre branquitude e privilégios, sobre injúria racial e a decisão do STF, sobre encarceramento em massa. Então, você vai pegando cada um desses tópicos, vai produzindo conteúdo, publica, e aí você publica e difunde internamente e externamente. Então, de novo, você está dando uma notícia para o mercado, né, de que esse é um conteúdo relevante, de que essa pauta é importante, contribuindo para a atração de talentos, contribuindo para desenvolvimento de negócios com clientes que valorizam diversidade e inclusão, posicionando a sua organização,
né, nesse tema, mas também letrando os seus profissionais e os seus stakeholders sobre temas que são importantes, como esses que eu falei, né, na pauta racial. A gente tem o que a gente chama de pockets, que são mentorias coletivas. Então, se de um lado você faz um letramento teórico, né? Então, como eu disse, o que é branquitude, quais são os tipos de racismo, quais são as questões que passam pelas mulheres negras, você depois traz essas pessoas para contarem as suas experiências para os profissionais do escritório. Então, são eventos internos em que um profissional compartilha a sua experiência com o demais. E aí eu gosto de dizer que esse é um letramento prático, né? Você aprende com a experiência do outro. E tem sido super interessante. A gente fez, por exemplo, um pocket do grupo LGBT sobre mulheres lésbicas. E elas nos contaram uma coisa que para mim não estava claro, né? Que é quando ela chega com a companheira num espaço público qualquer, elas mapeiam esse lugar, né? Elas olham para esse lugar para entender se lá elas vão se portar como um casal ou se elas vão fingir que elas são amigas, né? Então, esse tipo de coisa é muito interessante, porque é a sua colega de trabalho que está falando, né? A gente já fez sobre todos os temas e um vai desenrolando em outro. Então, você tem uma profissional com deficiência participando de um sobre deficiências físicas, né? E aí ela fala: olha, a minha deficiência é invisível. Então, é muito diferente de um profissional como vocês que estão falando, que tem uma deficiência física, porque quando eu estou sentada na cadeira para as pessoas com deficiência no metrô, geralmente, como ela é invisível, as pessoas me tiram da cadeira, né? Então, eu estou sempre andando com o meu atestado de que eu sou uma pessoa com deficiência no bolso, porque eu tenho que o tempo inteiro mostrar. E assim a gente vai aprendendo, e por isso que a gente entendeu que isso é uma mentoria coletiva, né? A partir da experiência de uma pessoa, você aprende sobre um tema. A gente faz campanhas de comunicação, né? Então, se vocês acompanharem nossas mídias sociais, vocês vão ver. E a gente tem um alinhamento estratégico da pauta de diversidade e inclusão com o nosso investimento social privado, com as nossas atividades de voluntariado e com a nossa atuação pro bono. Então, o pro bono também trabalha com direitos das mulheres, direitos LGBT, direitos da população negra e direitos das pessoas com deficiência, né? Nos nossos projetos sociais, por exemplo, a gente patrocinou no MASP a exposição do Abdias Nascimento. A gente patrocinou na Pinacoteca uma exposição sobre a Enciclopédia Negra, e assim vai, né? Esse alinhamento estratégico dos diversos programas sociais do escritório faz com que o impacto social sobre aquela determinada pauta seja maior. E, por fim, a gente participa de fóruns empresariais, né? Então, esses fóruns, eles são bons porque é uma troca de experiências. Então, eu vou lá e apresento no Movimento Mulher 360 o trabalho que a gente faz sobre interseccionalidade. Mas eu também vou lá e aprendo com uma outra empresa que faz parte do fórum sobre como reter talentos após a licença maternidade. Então, essa troca de experiência é muito enriquecedora. Então, esse é o conjunto das iniciativas que eu, em cidadania corporativa, promovo junto com os grupos de afinidade. E aqui estão os próprios grupos, né? Então, como vocês vão ver, cada um dos grupos, cada pilar tem o seu grupo de afinidade, cada um dos grupos de afinidade tem um objetivo específico que tem a ver com a questão desses grupos no ambiente de trabalho, né? E talvez mais especificamente com o ambiente de trabalho do mercado jurídico, né? E a gente, embora a gente tenha começado aqui só com o For Women, com o passar do tempo, a gente entendeu que era importante dividir o For Women
com um outro grupo de parentalidade. Então, eu vou começar falando, e aí eu tenho mais 10 minutinhos, sobre o pilar de equidade de gênero, né? Então, a grande questão das mulheres num ambiente de trabalho como o mundo jurídico é uma conciliação da vida pessoal e profissional, né, que acaba fazendo com que a gente não tenha uma grande retenção dessas profissionais na medida em que o tempo passa, que elas vão ficando mais velhas, e que elas têm as suas famílias, quaisquer que sejam elas, né? É, mas também a gente atribui muito à temática da maternidade, que de fato é muito importante, mas ela não é a única barreira da mulher no mundo do trabalho, né? A mulher encontra barreiras no campo das oportunidades. Então, aqui dentro, eu gosto de dizer como que os profissionais homens, né, porque a gente ainda tem uma maioria de homens na liderança do escritório, como que eles dividem o trabalho? Como que eles alocam os casos? Né? Quem que fica com os casos mais interessantes, com os casos de maior visibilidade? Quem que é levado na reunião com o diretor jurídico da empresa cliente, né? Então, a questão do acesso às mesmas oportunidades também é algo que barra as oportunidades das mulheres, né? Sem dizer, ainda mais levando em conta que a profissão jurídica é uma profissão tradicionalmente masculina e que o referencial, né, do bom advogado é um homem. É o jeito que este homem faz a advocacia ou exerce a sua profissão. Quando, na verdade, as mulheres podem fazer tão bem quanto, e fazem tão bem quanto, de uma forma diferente. E por isso que lá atrás eu falo que um dos objetivos do programa de diversidade, equidade e inclusão do escritório é valorizar a pluralidade de perfis profissionais, né? Então, só que quando a gente só tinha o For Women, as mulheres que eram mães traziam a temática da maternidade como sendo o principal problema e deixava pouco espaço para a gente trabalhar esses outros temas que eu acabei de mencionar. Então, nesse sentido, eu comecei a entender, e eu sou uma especialista em direitos reprodutivos, estudei a temática da maternidade, que a gente tinha um problema que era o escritório é muito jovem, muitas das mulheres, né, dessa nova geração nem quer ter filhos, muitas dessas mulheres, sei lá, vai adiar essa maternidade. Então, a gente trabalhava muito o tema da maternidade e excluía um grupo de meninas e de mulheres jovens que não estavam interessadas nesse tema, por qualquer razão que fosse. E, por outro lado, a gente não trazia o homem para essa conversa, né? E os filhos não são feitos só pelas mulheres. A gente precisa, para ter equidade de gênero no mundo do trabalho, trazer os homens para a esfera doméstica. Então, quando a gente dividiu em dois grupos e tirou a temática da maternidade do For Women e passou ela para o Em Família como parentalidade, a gente ganhou espaço no For Women para todas aquelas que ainda não são mães ou não querem ser mães, ou, enfim, que têm mais interesse na pauta, né, da carreira, efetivamente, do desenvolvimento profissional da mulher, e trouxe a temática da parentalidade para o Em Família, aproximando os homens ou segundos cuidadores e segundas cuidadoras. Então, aqui que a gente cria aquela política de parentalidade que eu falei. Né? Então, o For Women tem como objetivo promover um ambiente de trabalho equânime, com as mesmas oportunidades para homens e mulheres, enquanto que o Em Família tem como objetivo criar uma cultura organizacional que promova o exercício da parentalidade e contribua para a equidade de gênero com essa corresponsabilidade pelo cuidado com a família. O segundo pilar que a gente criou foi o de direitos LGBT, né? E aí a pauta LGBT está muito mais relacionada, porque, enfim, a gente sempre teve profissionais LGBT, mas tinha muito, eles tinham muita dificuldade de se autodeclarar homens gays, mulheres lésbicas e etc., dentro do ambiente de trabalho.
Então, aqui a questão é você promover uma cultura de respeito aos LGBTs, né? E, e talvez, e principalmente, eles poderem ser eles mesmos. Então, a gente, quando criou esse pilar, né, e esse grupo de afinidade, eu lembro que as pessoas diziam: eu passei o tempo inteiro trabalhando aqui no escritório, falando pelo telefone e trocando o pronome, né? Então, se eu fosse uma mulher lésbica, eu estaria fingindo aqui que a minha namorada é um namorado. Eu nunca compartilhava o que acontecia no meu final de semana com meus amigos do trabalho, né? Eu estava louca para ir embora para casa, porque aqui dentro do escritório eu tinha que fingir que eu era uma pessoa que eu não era. Então, a questão da pauta LGBT é você poder manifestar, porque é isso, o Matos Filho nunca falou que não queria profissionais LGBT, mas também nunca afirmou que queria. Né? E aqui é a pauta do orgulho, né? Você poder falar para os seus profissionais LGBT, para os seus stakeholders e para o mercado que você tem orgulho desses seus profissionais, que eles são bem-vindos, que você valoriza o trabalho que eles fazem. A pauta da equidade racial é, para mim, a mais desafiadora. Né? O nosso país é um país muito racista. O racismo está em todos nós, né? Na minha concepção. É, então, eu, ainda que seja a gestora do programa de diversidade, equidade e inclusão, seja uma advogada de direitos humanos, também sou racista e estou o tempo inteiro combatendo esse racismo dentro de mim. E isso faz com que as organizações, principalmente, né, essas grandes organizações, tenham muita dificuldade em atrair, desenvolver, reter e ascender profissionais negros. Então, aqui foi começar do zero mesmo, né? Foi começar fazendo atração de talentos, desenvolvendo, por exemplo, esse programa que a gente tem de ação afirmativa, e e entendendo a dinâmica desse profissional negro num ambiente de trabalho muito grande. Então, já temos 5 anos de soma e a gente conseguiu aumentar de 1% de profissionais negros na área jurídica para 11%, né? Isso foi muito bom, puxa, né, 10 vezes mais profissionais, mas em São Paulo a gente tem mais ou menos 47% de população negra. No Brasil a gente tem 56% de população negra. Então a gente está muito longe da representatividade que tem lá fora. Então, eu acho que aqui é onde a gente precisa dedicar mais esforços, né? Porque a questão ela é mais urgente, ela é ela é muito mais sensível, né? É, tem realmente que fazer um trabalho de reparação histórica para esse grupo. Quando a gente olha para a pauta PCD, em razão da política de cotas, acabou que muitas empresas contrataram profissionais é, com deficiência, mas esses profissionais ficaram ali estacionados numa posição sem nenhuma visibilidade, né? E essas pessoas são profissionais como quaisquer um de nós que não temos deficiência e elas querem progredir na carreira, elas querem novos desafios, né? Elas querem ter visibilidade. Então, aqui, esse pilar tem como principal objetivo dar visibilidade para essas pessoas, né, e garantir a sua real inclusão. A pauta da acessibilidade é muito importante para você dar visibilidade. Então, o nosso país é um país pouco acessível, que tem uma educação pouco inclusiva, e por essa razão a gente convive pouco com pessoas com deficiência. Mas a gente tem um grande número de pessoas com deficiência no país e que, né, precisam e merecem estar incluídas no mercado de trabalho e podem agregar muito valor para a nossa força de trabalho. E aí, por fim,
né, o pilar de liberdade religiosa, que é o que eu falei sobre garantir o exercício, né, desse direito, que é constitutivo da identidade de muitos profissionais. Então, a gente faz muito um trabalho aqui de falar sobre as diferentes religiões para combater o estigma e o preconceito, né? Agora, com essa guerra em Israel, a gente tem feito muito trabalho com a comunidade judaica, né, que tem, porque não porque o escritório seja a favor de Israel, é, ao contrário, a gente não tem posição, né, mas aumentou muito o antissemitismo, né, aumentou a discriminação contra as pessoas dessa religião. Então, a gente tem feito bastante, muitas iniciativas nessa frente, com o grupo de judeus do escritório. E aí, por fim, um pouquinho da nossa ação afirmativa, que eu acho que ela pode, né, inspirar outras organizações a ter um programa como esse, porque a gente oferece para esse grupo de profissionais que a gente traz um pouquinho antes do programa de estágio, do estágio regular, porque é óbvio que no estágio regular a gente tem profissionais diversos também, né? Então, inclusive profissionais negros, hoje 30%, entre 30% e 40% do nosso programa de estágio, que a gente contrata todos de uma vez, é de pessoas diversas. Por quê? Porque quando você fala em 56% da população negra, eles não são todos iguais, né? Você tem gente de classes mais altas que teve muitas oportunidades, que fala inglês, que né, viajou o mundo, que estão nas melhores universidades, enfim, e que tem toda a condição, né, de estar no programa regular. Aqui a gente está falando de profissionais de estudantes negros vulneráveis, né, que precisam melhorar o seu português e o seu inglês, né, que precisam ter mentores que vão trazer a realidade do mundo corporativo, porque muitas vezes eles são os primeiros a estarem nas universidades, né, que precisam de um acompanhamento mais próximo do RH e que tem uma trilha de desenvolvimento técnico comportamental específica para eles. Então, já foram, acho que mais de 80 pessoas contratadas, quase 80, né, e com uma taxa de retenção de 70% desses profissionais. Então, é um programa super bem sucedido, né? A gente aprendeu muito ao longo do caminho, e vamos para a nossa quinta edição. Esse ano a gente não fez. E a gente aumentou, né, no ano passado, em 22, a gente não só contratou estagiários, como a gente contratou advogados, né? Então, foi bem interessante e a gente agora vai para a quinta edição em 2024. E falei bastante, e é isso, e agradeço vocês terem me ouvido, espero, né, ter sido interessante o conteúdo compartilhado, e eu fico aqui à disposição nesses próximos 15, 20 minutos para a gente, para responder dúvidas e discutir um pouco mais. Obrigada. Obrigada, Laura. Foi ótimo. Foi uma tremenda de uma experiência. A gente vê como vocês aí no Matos Filho estão estruturando, né, o programa. Tem perguntas já no chat. Vamos lá, dar uma olhada. O pessoal foi colocando à medida da sua fala, Legal. alguns já foram. Eu acho que começa com a Paula, que é membro da nossa comissão. Paula Menezes, ela comenta, tão homogêneo quanto os presentes neste binário. Interessante. Foi reparado que tem mais mulheres do que homens. Como o E, mercado aliás, jurídico desses, como um acho que todo, né? 2 homens, não sei se tem 3 no momento, mas dos 2, um é hétero, um é homem. Então, assim, realmente, se já tá difícil até aqui, né, da gente trazer o público. Uhum. Vamos ver que mais. Você quer comentar isso da Paula ou eu posso passar para o próximo? Não pode passar. Eu vou só fazer o convite para quem estiver nos ouvindo para abrir a câmera, porque eu acho que é mais legal essa discussão aqui, com as câmeras abertas. Mas podemos seguir, Soraya. Aí o Pedro Vilhena, que também é da comissão, ele comentou aqui, Carlos, deixa uma pergunta para o final. Como lidar com o discurso de que uma estrutura já está adequada em termos de diversidade, quando o interlocutor
usa uma exceção com regra. Por exemplo, já temos um advogado negro. E compartilhou também dessa mesma opinião uma outra membro, que é coordenadora da Comissão da Diversidade e Equidade, que é a Samanta Braga. Ela concordou com o Pedro. Eu acho que isso aqui vale a pena você comentar. E temos presente, aliás, uma querida Rafaela Guerrante, que é do INPI, ela também participa desses comitês de diversidade, igualdade, inclusão, e ela comenta aqui, quando não há apoio top-down, como avançar? Essa é uma ótima pergunta. Laura, está com você. Muito bem. Bom, então eu vou começar pela pergunta do Pedro, né? Eu acho que eh, quando você encontra resistência, a gente tem que ser criativo, né? E a criatividade, ela só vai aumentar, viu, Pedro? Porque as resistências também muitas vezes aumentam, né? Eu acho que uma das formas da gente combater esse tipo, né, de situação é dizer, bom, mas o mundo lá fora, eu sempre digo isso aqui, né? As pessoas me perguntam, bom, mas Laura, não é suficiente? A gente aumentou em 10 vezes o número de profissionais negros na área jurídica, né? Eu falo, não, não é suficiente, porque as organizações, elas são um microcosmos do mundo que está lá fora. E lá fora eu tenho 56% de negros. Então, 11% na área jurídica, sendo que as faculdades de direito formam mais pessoas pretas e pardas do que brancos, não é suficiente, né? É, e aí, por isso que eu digo, eu acho que a questão racial ela é a mais desafiadora, porque o racismo ele significa a gente ter que reconhecer que é, combater a ideia de que eu tô aqui porque eu mereço, porque eu me esforcei, né? Tá bom, você se esforçou, mas você está aqui também porque você teve muito mais oportunidades do que metade da população. Então, eu acho que o papel, então assim, você tem esse interlocutor, né? Quem é o par dele? Né? Porque se ele estiver acima de você, talvez o melhor seja você achar um profissional do nível dele, conversar com aquele profissional para alguém que seja um par dele, convencer. Porque daí ele vai escutar, porque muitas vezes nas nossas estruturas você tem uma hierarquia. Né? Então, eu, por exemplo, apesar de ser advogada, eu estou no administrativo. Então, né, para quem está em escritórios de advocacia, a gente sabe, né, que a área jurídica ela é muito mais valorizada. Então, o que que eu faço? Se eu encontro uma resistência, eu vou para um sócio que é meu aliado da pauta de diversidade e inclusão, falo, ó, tá difícil ali, né? Tô com um problema nessa prática. Você pode ali conversar com fulano de tal? Uma outra estratégia que eu uso, né, no convencimento é me colocar igual ao meu interlocutor. Então, vamos dizer, Pedro, que você leve para o seu interlocutor a temática de gênero, né? E você é um homem aliado dessa pauta, você entende que as mulheres ainda enfrentam barreiras, né? Porque muito do discurso hoje que a gente vê os homens no mundo jurídico falando é: ah, Laura, faça meu favor, você vai me dizer que as mulheres ainda enfrentam barreiras? Você está brincando? Olha a nossa pirâmide, né? A gente tem uma base feminina e um topo masculino. E faz alguns anos que eu estou aqui e a gente evoluiu pouco, né, na pauta de gênero. E foi isso que nos levou a criar, né, com os outros escritórios, a Aliança pela Equidade de Gênero, porque é um tema que ficou meio de lado com a chegada das mulheres na sociedade. Então, você vai falar assim para ele: olha, é difícil, né? Porque de fato essas mulheres elas têm um certo mimimi ali e tal, mas vamos pensar, a base é feminina e aqui em cima tem muito mais homem. Será que elas não têm um pouco de sentido, né? Então você se coloca ali no mesmo lugar que ele e você fala assim: eu te entendo. Né? É difícil mesmo. Tem mulheres que estão muito melhor que outros homens, mas será que algumas ainda não sofrem esse preconceito? Né? Então, é importante que a gente vá criando a estratégia de acordo com o interlocutor, né? E enfim, e usando
os meios possíveis. Eu gosto de dizer que os meus maiores aliados aqui no Matos Filho são os clientes, né? Então, hoje os clientes pedem muito. Eles querem saber quem que vai atender, eles querem saber a composição. Então, você olha para, né, para o que a gente chama de cadeia de valor, o Matos Filho responde questionário, e é o meu time que responde toda semana. E aí você vai renovar o contrato com o cliente, nova fatura de honorários, responde de novo, né? E então, assim, o cliente é um super aliado da pauta. E, e não porque ele seja muito diverso, tá? Então, assim, tem vários clientes que você olha para o jurídico, branco, 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 um diretor ali, homem, e um monte de advogada mulher, mas assim, para mim tanto faz, né? Ele chegando com essa demanda aqui, ele me ajuda a conversar com pessoas que são mais resistentes. Então, eu sempre brinco que é isso, assim, a turma de infra, né, que é muito mais masculina, que trabalha com o tema de óleo e gás, é uma turma que ficou muito distante até o setor de óleo e gás começar a falar que quer ver mais mulheres, que quer ver a população LGBT, e aí eles super se aproximaram. Então é interessante como ou vai pelo amor ou vai pela dor, sabe? Não tem muita escolha. E os outros aliados meus são os filhos, Pedro. Não sei se você tem filhos, mas os filhos, eles são assim maravilhosos porque eles vão e eles combatem os seus pais e as suas mães de uma forma muito contundente, né? A nova geração é uma geração em que a pauta LGBT, gente, né? Talvez LGB, né? O T não, mas LGB está muito mais resolvida do que na minha geração, né? Eles experimentam, eles, né, têm outra relação com a orientação sexual. Então, para os pais e mães, eles chegam muito mais combativos, né? Então, eu escuto muitos sócios dizendo: ai, Laura, podemos conversar? Porque a minha filha está na faculdade de Direito e ela me falou que nós somos muito bons em diversidade e inclusão, mas eu não sei nada. E ela ficou: pai, como você não sabe nada, né? Como você não tem interesse nisso? Então, clientes e filhos são ótimos, assim, são bons aliados. E aí eu acho que, dependendo do interlocutor, a gente escolhe a estratégia, né? Acho que esse talvez seja o melhor. É, e não sei se foi suficiente minha resposta, talvez a gente possa, né, discutir depois, Foi mas maravilhosa a tua resposta. Obrigado, Laura. que bom. Pelo conteúdo inteiro e por essa resposta. Que bom, Pedro, fico feliz e fico à disposição, né? Vocês me acham no LinkedIn, mas assim, eu cuido de muitas outras pautas aqui no escritório, mas como uma advogada de direitos humanos, é o meu tema aqui da vida, né? Esse avanço da pauta, de diversidade e inclusão, me é muito caro, então. E é um conhecimento que o próprio escritório hoje, né, já desde sempre, na verdade, falou que a gente pode compartilhar. Laura, vai falar por aí, porque nesse caso não tem concorrência, né? A gente tem uma causa. E a pergunta da Rafaela é desafiador, né? Não sei se eu estou vendo a Rafaela, acho que ela está com a câmera fechada. Mas é bastante desafiador mesmo quando você não tem apoio top-down, né? E aí eu acho que a estratégia é começar a mostrar a importância desse tema nas universidades. Porque uma das coisas que a gente vê aqui no escritório e nos grandes full service com quem a gente troca muito, né? Então, a gente tem um grupo dos profissionais de diversidade e inclusão desses grandes escritórios, a gente atrai muito talento por conta de diversidade e inclusão. Então, se você não tem, você precisa, na verdade, conseguir convencer a sua liderança, né, da importância da pauta, falando sobre os riscos para o negócio. Então, o risco para o cliente, o risco de você não atrair ou não reter profissionais, né? Porque no final do dia
é isso, né? Os escritórios de advocacia e as organizações, de um modo geral, dependem de pessoas. E se você não tem as melhores pessoas, você vai ficar para trás. Então, o jeito de avançar é conseguir, de alguma forma, convencer a sua liderança, seja pelo amor, seja pela dor, né? Então, mas é mais desafiador, sem dúvida, né? É muito mais fácil você avançar nessa pauta se você tiver o apoio da sua liderança e uma diretriz lá em cima dizendo, ó, tem que acontecer, tá na estratégia, vamos ter meta, vamos acompanhar a meta e por aí vai. Tá Que bom. mais? Laura, mesma. Deixa eu ver, não, deixa eu ver quem foi. Não, foi a Rafaela. A Rafaela fez outro comentário aqui, que é. Acho que ela jogou a pergunta para o nosso grupo todo. Vocês têm a percepção que homens brancos no topo temem muito menos a inclusão de pessoas negras do que de mulheres brancas? Ela tem a percepção que, como é uma questão que envolve poder, as pessoas negras não têm mais dificuldade, vão ter mais dificuldade de chegar lá. E vejo que as mulheres brancas chegaram e incomodam mais do que as pessoas negras. Interessante, né, essa observação da Rafaela. É muito interessante que essa seja a percepção dela, né? E talvez, de fato, para alguns homens isso seja verdade, né? Mas quando a gente olha em termos demográficos e acabou de, na verdade sempre foi assim, mas acabou de sair uma pesquisa sobre população negra feita pelo grupo do INSPER, que vale a pena ver, está disponível na internet. O que a gente tem em termos de pirâmide é que, de um modo geral, raça puxa ao invés de gênero. Então, o topo da pirâmide tende a ser um homem branco, seguido de uma mulher branca, seguido de um homem negro e na base as mulheres negras. Por isso que tem a frase famosa da Angela Davis de que quando você mexe com as mulheres brancas, mulheres negras, você mexe em toda a estrutura da sociedade, né? Porque você está mexendo na base. Então, se as mulheres negras se movimentam, todo mundo lá em cima vai se movimentar também. Então, o que acontece, na verdade, de um modo geral, o que não quer dizer que a percepção da Rafaela do ambiente de trabalho dela não seja verdade, mas de um modo geral é que o homem branco puxa a mulher branca. Então, puxa por raça e não por gênero, né? Ele não puxa o homem negro. Então, as organizações e a sociedade, de um modo geral, tem isso, né? Homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. O que que essa pesquisa do INSPER nos mostra? Ela mostra que, do ponto de vista da educação, as mulheres negras estão acima dos homens negros, porque as mulheres brancas muitas vezes também estão acima dos homens brancos. Então, o que a gente sabe é, as mulheres têm mais anos de estudo, têm mais, cumprem mais o ensino médio, finalizam mais a universidade, estão mais presentes na pós-graduação. Né? Então, isso vale também para as mulheres negras, o que é muito maravilhoso, né? Eu, feminista que sou, de ver isso, porque isso alguma hora vai se refletir também no mercado de trabalho, e as mulheres negras vão puxando isso para cima, né? Claro, mais barreiras, foi o que eu disse, né? E a Rita está aqui para contar da sua experiência se ela quiser, mas o fato é que é isso, as mulheres negras hoje estudam mais e estão um pouco mais acima dos homens negros. E a Carla também, né, Carla? Perfeito. Vou ler aqui um último comentário que tem no chat e vou abrir Tá, para as perguntas na ordem de quem levantar a mãozinha, tá, pessoal? tá E bom. eu passo as minhas no final, depois de vocês. A Mariana Benfatti, que por sinal é do meu escritório, e que por sinal é casada com uma moça, ela fez um belo comentário aqui. Acho que as mulheres ainda precisam se desdobrar muito mais do que os homens para se provar no mercado externamente. Essa pauta é importantíssima dentro dos nossos escritórios para que isso também seja propagado no ambiente externo. Só assim vamos conseguir evoluir em sociedade. O mundo ainda é muito machista e misógino. Deu parabéns à Laura, para mim, para o Eduardo, e adorou o conteúdo. Obrigada, Mariana, pela tua participação aqui e teu depoimento. Que bom, Mariana, que estamos super alinhadas, porque eu acho que as mulheres seguem muito sobrecarregadas, né? E essa sobrecarga
ela se reflete no tempo que a gente dedica em horas de trabalho dentro de casa, né? Então, se você olha a dedicação semanal de mulheres e homens avaliada pelo IPEA na PNAD, é impressionante. São 10 vezes mais que as mulheres, né, em casais heterossexuais contribuem com a casa. Quando você olha para as responsabilidades com os filhos, vale o mesmo, né? As mulheres se dedicam muito mais. E a gente há uma expectativa de que as mulheres trabalhem como se elas não tivessem filhos, né? E de que elas fossem mães como se elas não tivessem trabalho. O que significa que a gente tem, de fato, uma dupla jornada, né? E isso, e aí eu acho que vale dizer assim, as mulheres negras sempre trabalharam. Então isso vale com mais força para as mulheres brancas hoje, porque os homens negros também estavam no mercado de trabalho. Então, de alguma forma, você tinha ali um páreo a páreo entre mulheres e homens negros, o que não é verdade para as mulheres brancas, né? Porque as mulheres brancas foram para o mercado de trabalho muito mais tarde, e com isso elas vão para o mercado de trabalho, mas os homens não vêm para dentro de casa. Né? Eu não tenho informação e nunca estudei sobre como é essa dinâmica em casais homossexuais, mas em casais heterossexuais, a sobrecarga mental das mulheres é surreal. Então, a gente está falando de uma saúde mental em mais risco, né? Isso a gente viu muito na pandemia. Muito, muito. Né? E, inclusive, aqui no nosso escritório, a gente tem um programa de saúde mental e a gente trabalhou esse tema durante a pandemia, porque era isso, as mulheres estavam com os filhos dentro de casa, né, sem a ajuda, trabalhando tal e qual os homens, mas era a gente que tinha que cuidar do almoço, do entretenimento da criança, do Zoom da escola, enfim, sabe, né, foi um caos para as mulheres. Então, eu acho que você tem toda a razão, acho que é isso mesmo, acho que a gente ainda tem um longo caminho e que o mundo segue machista e misógino. Isso não quer dizer que a gente não avançou, né? E aí é importante ter essa dimensão quando a gente trabalha com direitos humanos. O mundo avançou. Ele hoje, na minha percepção, melhorou em todas essas pautas que a gente falou, inclusive na racial. Agora, está muito longe de um mundo de equidade, né? Tanto para as mulheres como para a população negra. E aí a gente escuta muito a população negra falando, né, que não houve avanços. E eu entendo. Por quê? Porque a pauta é tão distante que quando você fala avançou, você fala, espera um pouco, para quem que avançou, né? Porque a população negra continua muito discriminada nesse país. Então, eu gosto de dizer que os homens, né, de hoje, eles estão mais dentro de casa do que os seus pais, o que não significa que eles estão tanto quanto as suas esposas, né? Aí. Eduardo. Eduardo, meu co-moderador, a palavra está com você. Laura, parabéns, foi excelente a apresentação. Com relação ao escritório, eu trabalhei com vocês na década de 90 e a Matos Filho sempre foi um exemplo em tudo, mesmo antes de criar as comissões internas. Né? Você estava falando da questão do homem branco que puxa a mulher branca e depois vem o homem negro e por fim a mulher negra. Mas você não tocou no assunto do deficiente nas organizações, nos escritórios, né? Que eu acho que não posso dizer que teria mais desafio do que uma pessoa negra, mas eu acho que o deficiente tem muito desafio dentro de escritórios e organizações, porque você você tem que fazer alterações no escritório que eles não querem fazer, porque isso custa dinheiro. Uhum. O deficiente físico ocupa espaço, mais do que o que eles chamam de pessoas normais. Acho lindo isso também, né? Normais em vez de É, típicas, né? bom, a minha mulher passou a me chamar de anormal, né? Porque a gente ouve tanto isso que... Então, eu queria saber qual dado você tem sobre isso também, né? Sobre Eu a acho questão do deficiente nas organizações, nas empresas, em associações.
O capacitismo, Eduardo, ele também é estrutural, né? Então, para mim, a questão central da pauta da pessoa com deficiência é a educação inclusiva. É você conseguir oferecer uma educação de qualidade para as pessoas com deficiência, atendendo às suas necessidades. Porque só assim o mercado de trabalho vai ser possível para essas pessoas estarem em condição de equidade no mercado de trabalho, que é uma segunda etapa da vida, né? Então, as escolas ainda estão lutando, né, e aí isso, né, diferentemente da população negra, as escolas, inclusive as públicas, né, porque a população negra tem acesso à educação pública, as pessoas com deficiência não necessariamente, né? Então, crianças surdas, crianças cadeirantes, e daí para frente. Agora, quando a gente fala em mercado de trabalho, eu acho que a acessibilidade, de novo, é uma questão pelo ponto perfeito que você trouxe, custa, né? Você fazer rampa, você ter tradutor de Libras, você ter, enfim, softwares para baixa visão, tem uma série aí de questões de acessibilidade que requerem um investimento alto financeiro. Mas a segunda questão é que, muitas vezes, o, o, o capacitismo, ele está... Porque você tem as pessoas com deficiência intelectual, esse é um grupo que tem uma certa limitação, né, inclusive para os nossos escritórios. Mas quando você fala de pessoas com diferentes tipos de deficiências físicas, seja visual, auditivo ou a física mesmo, né? Que a gente chama física, né? Então, sei lá, de mobilidade e tal. O que você tem é um preconceito que vai dizer que a pessoa que tem esses tipos de deficiência tem a deficiência intelectual, o que é absolutamente uma inverdade, né? Então, assim, o fato de eu não ter um braço não significa que eu sou burro, né? O fato de eu ser cadeirante não significa que a minha cabeça não funciona igualzinho a de quem anda. E isso é muito comum. Então, você tem um preconceito muito arraigado. E por isso que eu acho importante você dar visibilidade para essas pessoas e o RH acompanhar o plano de carreira. Porque a chance dessa pessoa ficar estacionada é gigante. Então, até hoje, você escuta qualquer evento de pessoa com deficiência que você for. Você chega lá e tem um empresário que vai dizer assim: não, olha, eu compro cota, meu programa é maravilhoso, eu tenho um profissional que está comigo há 14 anos. E aí a pergunta tem que ser: ah, que legal, e qual foi o cargo de entrada? Ah, ele está na gráfica, ele entrou na gráfica. E onde ele está? Na gráfica. Então, o cara está fazendo xerox há 14 anos, entendeu? Quando ele tem a mesma ambição que eu e você. Ele quer crescer na carreira, ele quer ganhar mais, ele quer ser desafiado, ele quer aprender outras coisas, né? Mas não, ele não tem essa oportunidade. Então, as cotas, eu tenho mixed feelings com as cotas para as pessoas com deficiência, né? Porque depois de 30 anos, a gente vê que a inclusão avançou muito pouco, porque a hipótese da cota, é, e aí, né, qualquer delas, é que na medida em que você conviva com a pessoa com deficiência, claro, você tem a inclusão no mercado de trabalho, mas na medida em que você vai convivendo, você vai quebrando o seu preconceito sobre aquela pessoa. E por isso que a pauta LGBT, muitas vezes, ela é menos problemática. Né? Ela segue sendo problemática, mas por quê? Porque todo mundo tem uma amiga lésbica, um primo bissexual, um irmão gay, um tio, né? As pessoas LGBT, elas estão distribuídas, com exceção da população trans, que cada vez a gente vai ver mais, mas estão distribuídas de um modo que todo mundo convive, né? Pelo bem ou pelo mal, assim, com maior ou menor dificuldade. As pessoas com deficiência, não. Então, quando você coloca a cota e começa a conviver, a expectativa é de que você vai superar a cota, né? Mas não é o que acontece. As empresas seguem sendo atuadas porque não cumprem a cota. Então, mas é que tá, o que a gente vê é que as pessoas entram pela cota, para cumprir uma Só, cota, só por exato. isso.
Só por né? isso. É. E o avanço vai depender do quanto você conseguir, de fato, incluir essa pessoa. É Né? claro, O assim, grupo. eu passei a prestar mais atenção nisso, óbvio, e você não encontra deficiente nos lugares, né? Mas você é uma E, pessoa com deficiência, Eduardo? Eu não sei. sim, Sim, né? tá. Então, e também, eu estou no escritório porque eu estou no escritório desde sempre, desde antes, né? Uhum. Então, tudo bem, mas o que a gente vê, assim, você tem quase 20 milhões de deficientes no Brasil, É, e você quase não vê essas 10%, né? pessoas. Não. Então, você não vê essas pessoas, porque primeiro que elas estão em casa, porque elas Uhum. não têm para onde ir, por diversos motivos, nenhum E lugar a tá, pandemia piorou isso, né? assim. E os escritórios só vão contratar, as empresas só vão contratar se tiver que cumprir cota. E vai É, ficar nisso eu que você concordo. falou, ele vai ficar no mesmo lugar de onde entrou, né? Exato. É, e aí, assim, eu acho que a pandemia piora nesse sentido, porque com a possibilidade do trabalho remoto, a maior chance das empresas é de falar, fica em casa, não vou fazer acessibilidade. Você pode trabalhar de casa, você fica de casa, né? Só que a integração tem um slide muito legal que mostra segregação, exclusão, e a integração depende do presencial, né? Eu não tenho a resposta, viu, Eduardo? Assim, o que eu tenho feito aqui no Matos Filho, a minha experiência a gente tem uma meta de superar a cota, não é fácil, né? Tem uma alta rotatividade dos profissionais com deficiência, porque aqueles que tiveram a possibilidade de estudar e que, né, se sobressaem, eles são disputados à tapa pelo mercado, porque a questão educacional da pessoa com deficiência, na média da população, é que ela não conseguiu estudar tanto quanto pela falta de acessibilidade. E aí, a gente começou a fazer o que a gente chama de censo da pessoa com deficiência. Porque a minha meta hoje a maior parte das pessoas com deficiência do escritório, elas estão no administrativo. E eu quero advogados com deficiência, né? Por que não? A maior parte do escritório é de advogados. Por que eu tenho tão poucos que têm deficiência? E aí eu comecei a fazer esse censo PCD, que basicamente é o seguinte: é você circular um formulário para o escritório todo. No nosso caso, né, a gente estava com foco na área técnica, para que essas pessoas sinalizem se elas têm determinado tipo de doença. Então, por exemplo, você é míope, né? Se sim, você tem que colocar o seu grau de miopia. E aí você descobre que você tem gente míope com 10 graus de miopia e que isso configura baixa visão. E daí você convida essa pessoa, né? Então você mapeia, por exemplo, você tem alguma doença degenerativa? E daí a gente descobre que tem duas pessoas no escritório que têm esclerose múltipla, que ninguém sabia, né? E que esclerose múltipla é uma das doenças que permite que você seja considerado uma pessoa com deficiência, né? E aí você vai mapeando, você tem essa sensibilidade, porque é óbvio, né? A gente sabe do capacitismo, né? Então as pessoas não querem necessariamente se reconhecer como uma pessoa com deficiência, apesar de todos os benefícios fiscais, né? Apesar da cota, apesar de um monte de questões que elas poderiam usufruir. Você mapeia, convida elas a fazerem uma consulta com um médico do trabalho e depois, se elas topam, porque muitas não topam, né? Se elas topam, o médico faz um laudo e a gente submete ao Ministério do Trabalho para configurar aquele profissional como um profissional com deficiência. E a gente foi super bem sucedido e a gente aumentou na área técnica um tanto de profissionais com deficiência. Isso não quer dizer que essas pessoas vão se engajar na pauta, que era o que eu esperava, né? Mas isso não acontece. Por quê? Porque ainda tem muito preconceito. Então, a pessoa que vai lá e se engaja na pauta, ela não quer ser reconhecida como uma pessoa com deficiência em razão do preconceito. Então, o que a gente faz? Muito letramento, né? Então, a gente traz gente para falar que a gente já trouxe cliente com deficiência para falar que a gente vai,
sim, vai tentando quebrar o preconceito para que a inclusão seja maior. É fácil? Não é. Né? Muito Então, bom, Laura. Eu ia fazer realmente, algumas perguntas, mas com o avançado falei horário vai muito, ficar né, para um outro Soraya? webinar. Desculpa. Eu vou falando, Já é minha bom linha porque não. você vai ter que voltar, porque eu Claro. tinha várias perguntas, mas uma pena. Eu vi que ninguém mais levantou a mão, então eu gostaria de convidar quem participou aqui hoje do Eu vou deixar meu e-mail nosso aqui, tá? primeiro evento, que se inscreva no canal do YouTube da ASP, aciona o sininho para verificar que vai entrar vídeo novo. Este vídeo desse webinar vai estar lá para a gente revisitar. Quantas vezes a gente ficar com aquela dúvida, como é que era mesmo? O que a Laura falou? Vai lá, assiste. E para quem não teve a oportunidade de vir, vai estar lá disponível e a gente espera que a comissão tenha contribuído para o tema avançar. A palavra é avançar. Obrigada pelos membros da comissão que aqui participaram, tiveram presente, muito obrigada. Obrigada pelas pessoas que, às 9 horas da manhã, quiseram ouvir um tema que nem todo mundo quer ouvir. E a Laura, né, que veio compartilhar uma super experiência de vida. Eu tinha até uma pergunta interessante para ela, o que a motivou ir para esse setor, para esse segmento específico, mas ela vai responder em outro webinar que a gente vai marcar com ela, porque ela tem tanta palestra boa, gente, foi até difícil escolher o tema de hoje. Então a Laura vai voltar. Laura, obrigada, um beijo, até a próxima, gente. Tchau, tchau.